Gente, vamos agora à nossa aula de número 11. Nessa aula nós vamos estudar os números primos e também ver alguns critérios de divisibilidade que vão nos ajudar demais daqui para frente. Então vamos lá. O que são números primos? São os números naturais, lembrando, números naturais do 1 ao infinito, que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Então veja só, o que é que significa, inicialmente, antes da gente ver essa lista, deixa eu tirar ela da tela, o que significa um número ser divisível por outro? Significa que a divisão deste número pelo outro resultou em um outro número natural. Como, por exemplo, se a gente fizer 10 dividido por 2, isso daqui é igual a 5. Então, isso significa que o 10 é divisível por 2, afinal de contas, o resultado foi o 5, que é um número natural. Mas se a gente fizer, por exemplo, 10 dividido por 20, 10 dividido por 20 é igual a 0,5. Então, o 10 ele não é divisível por 20, porque o resultado não foi um número natural, ok? Então, de novo, um número ser divisível por outro significa que a divisão entre eles resultou num número natural, ok? Agora sim, vamos à nossa lista. Deixa eu tirar isso daqui da tela antes. Então, veja só. Abaixo nós temos os números primos de 1 até 200. Na verdade, de 2 até 200, porque o 1 ele não é um número primo, né? Então, preciso decorar essa lista? Não, tá? Se você souber, pelo menos, desse início aqui, do 2 até uma quantidade considerável, digamos até o 43, até o 47, já vai ajudar demais, tá bom? E daí, como é que eu sei disso? Eu preciso ficar olhando para a lista? Ajuda, mas existem outras formas, como por exemplo quando a gente for estudar fatoração, que inclusive é na fatoração que esses números vão fazer total diferença para a gente, tá? Então, antes da gente continuar, uma pequena curiosidade. Eu quero que você note aqui que o 2 ele é o único número par que é primo, porque ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Os demais números pares, eles são divisíveis por 2 também, então por conta disso eles acabam não se tornando números primos, ok? Mas aí nós temos essa lista, ó. Todos esses números aqui são números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Se a gente for tentar dividir eles por qualquer outro número, vai dar um número decimal, tá certo? Então vamos lá. Eu vou aproveitar aqui antes da gente continuar, vou mostrar os divisores do número 10, já que eu falei no número 10. Ó, quais são os divisores do número 10? É o 1. O 1 ele é divisor universal, né? Então o 1 ele é divisor de todos os outros números. É o 2, porque como a gente viu, 10 dividido por 2 é 5. É o 5, porque 10 dividido por 5 é 2. E é o próprio 10. Então veja só, se o 10 ele tivesse como divisor apenas este e este, ele seria um número primo. Mas por conta desses outros dois, ó, ele não é um número primo, ok? Do mesmo jeito, eu vou pegar aqui um número próximo dele. Vou pegar o 9. Vamos lá, os divisores de 9, quais são? O 1, o 3 e o 9. Então, se fossem apenas estes dois, o 9 seria um número primo. Mas como a gente tem esse 3 aqui, então o 9 não é um número primo. Agora, se a gente pegar os divisores, sei lá, de 7, quais são os divisores de 7? É o 1 e ele mesmo. Então, por conta disso, o 7 está aqui na nossa lista. Ele é um número primo, certo? Então, número primo é aquele que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Se ele tiver apenas mais um divisor, que foi o que aconteceu ali no 9, por exemplo, ele já não é mais considerado um número primo, certo? Então, se a aula fosse só de números primos, a gente pararia por aqui. Só que a gente vai ver agora alguns critérios de divisibilidade, já que a gente está falando de divisão, que também vai ajudar demais na nossa sequência, tá bom? Então, claro, existem diversos critérios de divisibilidade, mas aqui nessa aula eu vou te mostrar os principais, que são aqueles que a gente vai usar muito, especialmente na fatoração, no MMC, no MDC, enfim, vamos lá. A gente vai começar então da divisibilidade por 2. Veja, antes da gente começar a falar especificamente sobre esse critério, os critérios de divisibilidade, no geral, eles vão determinar para a gente se um número é divisível ou não por outro. Então, por exemplo, quando a gente estuda a divisibilidade por 2, a gente quer saber qual que é o critério que a gente usa para saber se um número é divisível ou não por 2, ok? Então, veja só, um número é divisível por 2 se e somente se for par.
Para identificar um número par, basta olhar para o algarismo da casa das unidades. Então, o número é par se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, é isso. Se o número é par, ele é divisível por 2. Se ele não é par, então ele já não é. Dois exemplos aqui, ó. 28 é divisível por 2? A pergunta é, 28 é par? 28 termina com o número 8. Então, veja só. 28 é par. Então, 28 é divisível por 2. Vamos colocar aqui, ó. Sim. Agora, 2145 é divisível por 2? 2145 termina com 5, então é ímpar. Então não, ok? 2145 não é divisível por 2. Então, resumidamente, de novo, para saber se o número é divisível por 2, ele tem que ser par. Se ele for ímpar, ele não é divisível por 2, tá? Esse é o critério que a gente vai utilizar daqui para frente. Agora, divisibilidade por 3. Esse daqui é bem interessante, ó. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos resulta em um número divisível por 3. Então, veja só, vamos tentar entender isso daqui, ó. Exemplo número 1, 27 é divisível por 3. Então, qual é o critério que a gente usa? A gente soma os algarismos que compõem este número e se a soma resultar em um número que é divisível por 3, significa que este número é divisível por 3. Então, veja só, a gente vai fazer aqui o seguinte. 2, deixa eu fazer num lugar separado. Colocar aqui em cima mesmo, vai. 2 mais 7 é igual a 9. Então, peguei os números que formam o 27, somei e deu 9. 9 é divisível por 3? É. Então, já que o 9 é divisível por 3, o 27 também é. Interessante, né? Então, vou colocar aqui sim. Agora, 1190 é divisível por 3? O que é que a gente tem que fazer, então? 1 mais 1 mais 9 mais 0. Isso daqui vai dar 11. 11 é divisível por 3? Caso você ainda tenha alguma dúvida, você pode fazer 1 mais 1, tá? 1 mais 1 é igual a 2. 2 é divisível por 3? Não. Então, voltando lá para a origem agora, ó, 1190 não é divisível por 3, certo? Então, a resposta aqui é não. Então, de novo, resumidamente, quando a gente quiser saber se um número é divisível ou não por 3, a gente soma os algarismos que formam ele. Se a resposta for um número que é divisível por 3, aí ele é. Caso não, aí ele não é divisível por 3, né? Aqui no caso eu acabei fazendo duas, porque deu 11. Então, se você ainda tiver dúvida se o 11 é divisível por 3, você pode testar novamente fazendo a soma dos algarismos. Nesse caso não foi, então 1190 não é divisível por 3. Isso significa que é impossível dividir 1190 por 3? Não, significa que se você dividir 1190 por 3, a resposta que você vai obter é um número decimal. Divisibilidade por 5 agora, talvez a mais simples que exista. Um número é divisível por 5 se terminar em 0 ou 5. Então, a gente nem vai precisar fazer conta aqui. Terminou em 0 ou em 5? É. Não terminou em 0 ou em 5? Então, não é. Então, veja, 285 é divisível por 5? 285 termina com o número 5, né? Tem o número 5 aí na casa das unidades. Então, 285 é divisível por 5. 784 é divisível por 5? 784 tem o 4 na casa das unidades. Então, não. Muito simples, então, esse critério de divisibilidade do 5, né? Terminou em 0 ou em 5, a gente pode dividir, então, o número por 5. Não é que a gente não possa, é que, se for, vai dar como resposta um número natural. Se não for, vai ter como resposta um número decimal. E agora vamos a mais um critério de divisibilidade, que, inclusive, já é o último, que é a divisibilidade por 7. Esse é um pouquinho mais complicado, mas eu tenho certeza que vale a pena estudá-lo, tá? Porque vai ajudar a gente demais. Então, vamos lá. Um número é divisível por 7 quando o módulo da diferença entre o dobro do último algarismo e o resto do número resulta em um número divisível por 7. Vixe, ficou um pouquinho complicado, não foi? Então, vamos na prática para a gente melhorar isso daí, ó. 161 é divisível por 7? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o último número, que no caso é o algarismo da casa das unidades, e vai fazer o dobro dele. O dobro, então, no caso, é 2 vezes 1, que é igual a 2. Agora, você vai fazer a subtração entre esse 2 e o resto do número. Quem foi que sobrou aqui? O 16, ó. Então, você vai fazer menos 16. E aí eu quero o módulo disso. O que é módulo? Já que a gente ainda não falou sobre isso. O módulo é deixar o número positivo, tá? Porque, veja, 2 menos 16 vai dar menos 14.
Mas como eu estou trabalhando aqui com o módulo, então isso daqui é igual a 14, ok? Daí agora, 14 é divisível por 7? É, porque 14 dividido por 7 é 2. Então, 161 também é. Pode colocar aqui, ó. Sim. Então, de novo, tá? Porque foram muitos detalhes. Peguei o último número, fiz o dobro dele. No caso, 2 vezes 1 deu 2. E esse 2 eu fiz a subtração pelo resto do número, que foi o 16. E aí, 2 menos 16 é menos 14, mas como eu estou com o módulo aqui, isso daqui é igual a 14. 14 é divisível por 7? É. Então, 161 também é. Significa que se a gente fizer 161 dividido por 7, a nossa resposta vai ser um número natural. Agora, 214 é divisível por 7? Então vamos lá, mesma coisa. A gente vai pegar aqui o último número, né? No caso 4, vai fazer o dobro dele. Esse eu vou fazer aqui embaixo. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. Então tá aí o dobro do último número. E aí agora eu faço menos o que restou, que no caso foi o 21. Então 8 menos 21 e eu quero o módulo disso, tá? Então deixa eu fazer esse 1 assim e eu quero o módulo disso aí, ou seja, eu vou deixar isso positivo. 8 menos 21 é menos 13. O módulo de menos 13 é 13. 13 é divisível por 7? Não. Então 214 também não é. Vou colocar aqui, não. Ok? Então é assim que a gente verifica se um número é ou não divisível por 7. Nas próximas aulas, esses critérios de divisibilidade vão fazer mais sentido, porque a gente vai aprender a fatorar e com essa fatoração a gente vai aprender a calcular MMC, MDC. Isso daqui também vai fazer isso daqui também vai fazer diferença lá na aula de frações, quando a gente for aprender a somar, subtrair, mas enfim, sem pular etapas, agora abre a lista com exercícios de fixação e verifica os seus conhecimentos, tá bom? Pratica para que depois você dê play na próxima aula e a gente possa continuar aí aprofundando os nossos conhecimentos em matemática básica. Enfim, chegamos ao final desta aula.